José Teixeira da Silva, mais conhecido como Zé do Telhado, é o chamado Robin Hood português. Roubar aos ricos para dar aos pobres. Quem era Zé do Telhado? Zé do Telhado nasceu entre 1816 e 1818 no lugar do Telhado, que depois dá um nome ao seu nome, no lugar do Telhado, em Castelões de Recezinhos, no atual território de Penafiel. Okay? O que é que ele fazia? Ele era uma pessoa bastante sui generis, acredito. Porquê? Porque ele capava animais nas feiras, ok? Quem não sabe o significado de capar pode ir pesquisar. E depois era especialista em jogo do pau. Jogo do pau é uma espécie de samurai português, mas em vez de ser com lâminas, eram com os paus, que geralmente eram utilizados para servir de pastor para o gado, ok? Portanto, era uma figura bastante especial. Ele vai para Lisboa e alista-se no exército, ok? Teve uma carreira de sucesso, principalmente pelo comportamento e atitude audaciosa ao serviço dos lanceiros da rainha. Também teve um papel importante. Entretanto, casou com uma prima chamada Ana, em 1837, ok? Hoje em dia, essa imagem na perdura de pessoas do norte do país casarem com primos, raramente isso acontece atualmente, mas foi uma imagem que ficou na memória de muitos portugueses de outras regiões. Em 1846, durante a Revolução da Maria da Fonte, ele salvou a vida do general Sá da Bandeira, ok, o que dá um nome ao teatro, tá bem? E então recebe a medalha de cavaleiro da Torre e Espada. Também, portanto, também uma distinção bastante grande. Contudo, essa distinção não o ajudou financeiramente e então, um ano depois, em 1847, esses problemas financeiros levaram-no para o mundo do crime. Okay? A quadrilha que ele chefiava tinha pessoas de todos os géneros e feitios. Tinha uma quadrilha com padres, morgados, prostitutas, viscondes, tudo ali uma mixórdia de pessoas que então roubavam aos mais ricos para dar aos mais pobres, daí a tal alcunha do Robin Hood português. Em 1859 foi preso, foi encarcerado na cadeia da Relação do Porto, que hoje em dia é o Centro Português de Fotografia, e onde, por exemplo, o Camilo Castelo Branco esteve preso e escreveu a obra Memórias do Cárcere, onde ele fala do Zé do Telhado também. O Camilo Castelo Branco é aquele que tem a estátua também junto ao Centro Português de Fotografia e que há poucos meses, em 2023 ainda, ele foi uma polémica por causa da estátua, uma estátua muito sexual, relacionada com a vida pessoal do Camilo Castelo Branco. Pronto. Depois, ele no mesmo ano é enviado para o Degredo. O que é que era o Degredo? O Degredo era quase o princípio do fim, vamos chamar assim. Isto porquê? Era enviado para fora do país, neste caso foi para Angola, para uma lange, e ele ficava lá e era muito difícil, impossível regressar, ok? Ele em Angola envolveu-se no negócio da borracha, cera e marfim, casou e teve 3 filhos. Era conhecido como o Quimoeso. Quimoeso, que na região significava o homem das barbas grandes. Morreu em 1875 com a varíola. Portanto, é essa a justificação ou a causa para a morte dele. Este Robin Hood português, como falamos, é uma figura que vive muito no imaginário próximo português. Isto porquê? Porque, vamos aqui fazer umas contas. Ele, em 1846, durante a Revolução da Maria da Fonte, que já falamos aqui neste podcast, nem passou 200 anos, mas é uma figura que está envolvida em muito misticismo.
Há algumas coisas que se sabem, outras coisas que não se sabem. Há uns anos a RTP teve uma série chamada O João Semana, tinha o Nicolau Breiner, por exemplo, que era o João Semana, e onde aparecia o Zé do Telhado. Merecia, porventura, uma série dedicada ao tema. Não, acho que não era algo descabido. Ou então um filme, também seria super interessante, porque é uma figura com muita coisa para contar e que devia ser mais estudada na história portuguesa. Está bem? Zé do Telhado, José Teixeira da Silva, o capador de animais, o especialista em jogo do pau, o Robin Hood português.